Bom, agora a gente vai estar falando sobre atraso, vazão, gargalos e perdas em redes. Esse trabalho aqui ele é referente à disciplina Redes de Computadores, aqui da Unifesp, e foi desenvolvido pelos alunos Lucas Marques e Matheus Felipe. Esse nosso trabalho aqui ele pode ser dividido em 4 tópicos aqui. O primeiro é referente à implementação de uma rede no emulador Core. O segundo sobre gargalos na rede. O terceiro tópico aqui sobre atrasos na rede. E o quarto sobre perdas na rede. Porém, antes da gente estar entrando nesses tópicos, tem algumas informações que podem ser relevantes. Por exemplo, o sistema operacional que a gente está utilizando. Nesse caso, a gente está usando o Ubuntu 18.04 LTS e também a gente está utilizando o emulador Core 7.30. É ele que vai ser responsável por a gente estar definindo a nossa topologia da rede e a gente poder estar executando todos os devidos testes necessários. Entrando então no primeiro tópico, implementação da rede no Core, a gente já tem uma primeira proposta aqui. A gente está definindo uma topologia que possa representar uma visão macro da internet, utilizando computadores, roteadores e servidores. Então, nessa proposta aqui, a gente também vai estar abordando aqui alguns conceitos de redes domésticas, institucionais, assim também como os provedores de serviços de internet aqui, os ISPs. Então, nesse nosso projeto aqui, inicialmente a gente definiu uma rede doméstica aqui. Nesse caso, ela está sendo representada por 3 computadores PC1, PC2 e PC3. Eles estão ligados entre si através de um switch simples. Segundamente, utilizando a mesma ideia, a gente também implementou uma rede institucional, aqui com 2 servidores, Serve1, Serve2 e também um computador aqui chamado PC4. Eles também estão ligados através de um switch. E por fim a gente tem o nosso núcleo da rede aqui, que ele tem 3 provedores de acessos de internet. O nosso ISPA, o nosso ISP nível 1, referente a provedores de nível mais baixo que estão conectados com redes extremamente grandes, e aqui embaixo aqui tem o nosso provedor ISPB. Aqui embaixo aqui nós temos 2 roteadores aqui, que eles estão conectados aqui à rede de borda. O roteador 1 está conectado à rede doméstica e o roteador 2 está conectado à nossa rede institucional. Então a gente já pode ir à nossa topologia completa aqui que a gente implementou no Core. Então aqui está o Core com a nossa topologia. Já está definido tudo certinho, os endereços de IP. A gente não precisou configurar nenhuma tabela de roteamento. O Core faz isso pra gente, então ele basicamente faz o trabalho duro. A gente só precisou adicionar aqui os dispositivos e ligar com algum outro que já estava aqui. Então a gente tem a nossa rede doméstica em azul, em rosa a nossa rede institucional, em verde aqui o nosso núcleo da internet. A gente definiu aqui o nome de provedor 1, aqui a ligação do ISPA com o roteador 1, para ficar mais fácil para os próximos testes que a gente vai ver na frente. Aqui do outro lado a gente fez a mesma coisa aqui com o ISPB e o roteador aqui da rede institucional, com o provedor 2. Então aqui está a nossa topologia completa que a gente vai utilizar para todos os próximos testes. Bom, então agora a gente vai para o nosso segundo tópico, que é gargalos na rede, e logo de início já vem uma primeira questão, que é numa rede como um todo, onde geralmente acontece os gargalos. Então os gargalos geralmente estão acontecendo, por exemplo, entre um provedor de acesso à internet a um roteador de rede de borda. Por exemplo, o nosso caso aqui, o nosso provedor 1 aqui. Então a gente está falando, por exemplo, de planos de internet. Aqui também pode acontecer no nosso provedor 2
quando, por exemplo, há uma sobrecarga num servidor, um serviço que está sendo muito requisitado. Então a gente vai estar definindo então esses dois gargalos no provedor 1 e no provedor 2. Para o provedor 1, que a gente está acessando na internet a nossa rede doméstica, a gente vai estar definindo então um download de 100 megabits por segundo e um upload de 10 megabits por segundo. Para o provedor 2 a gente vai estar definindo então 1 gigabits tanto para download como para upload. Então vamos aqui no nosso simulador para fazer essa configuração. A configuração aqui no Core é feita aqui em cima do Elasse. Então eu venho aqui e defino. Esse emulador a gente não consegue definir uma taxa diferente de downstream e outra para upstream. Então a gente tem que colocar uma taxa dependendo do contexto, se é download ou upload. Então de início eu estou deixando aqui de 100 megabits e provedor 1 eu vou deixar de 1 GB. Então a gente vai estar utilizando a ferramenta iPerf para avaliar a vazão fim a fim de conexão cliente-servidor. Então a gente vai definir dois cenários possíveis. O primeiro cenário é um cliente fazendo um download de um conteúdo do servidor. A gente vai estar estressando a rede com 2 downloads simultâneos. E o segundo cenário é um cliente fazendo um upload para um servidor. E a gente vai estar estressando a rede com 2 clientes fazendo upload. Então o primeiro cenário aqui a gente tem uma rede aqui com 2 clientes fazendo download simultâneo. Então eu vou abrir aqui. Nesse caso, como eu quero monitorar o download, eu vou estar olhando aqui para o lado do PC1, que a nossa conexão vai ser PC1 servidor 1. Eu vou estar utilizando a nossa ferramenta iPerf, -S de servidor, porque é onde que eu quero ficar olhando os resultados. Então para o lado do servidor eu vou abrir, colocar iPerf -C de cliente e vou digitar o endereço aqui do nosso PC1. Então monitorando aqui, eu vi que ele fez um download de 95,6 megabits por segundo, ou seja, próximo à nossa taxa máxima que a gente definiu. Então para a gente fazer o teste com 2, seria a mesma ideia, é só a gente colocar 2 downloads ao mesmo tempo. Como a gente já fez esses testes, já está tudo salvo aqui para a gente poupar tempo. Aqui a gente consegue observar aqui que o nosso PC1 aqui a gente realizou 5 testes e está de certa forma dominante aqui quanto à conexão P2 servidor 2. Talvez porque ele começou primeiro, pode ser uma hipótese. Agora a gente vai realizar o teste aqui com 2 clientes fazendo upload. Nesse caso, o que a gente precisa fazer de diferente é alterar aqui o enlace aqui. A gente vai reduzir para 10 megabits por segundo e a gente vai fazer uma ideia diferente. Como agora eu quero estar monitorando para o lado do servidor, eu vou no servidor aqui, vou utilizar a ferramenta iPerf -S. Como o serviço já está aberto, tem que fechar eles aqui. iPerf -S. E agora eu vou disparar o fluxo aqui a partir do PC1. Vou colocar iPerf -C 10.0.5.10.
Então a gente viu aqui que o servidor aqui está recebendo 9,56 megabits por segundo. É também bem próximo à taxa que a gente definiu, que era de 10. Para a gente realizar os testes com 2 é a mesma ideia que a gente tinha visto no cenário 1. É só fazer o mesmo processo com 2 uploads. Então aqui tem os resultados aqui que a gente já fez anteriormente. Aqui está mais equilibrado. O PC1 servidor 1 está fazendo 5, o PC2 servidor 2 está fazendo geralmente 4 megabits por segundo. Bom, agora a gente vai para o nosso tópico 3, que é atrasos na rede. E falando em atrasos na rede, a gente tem 4 tipos de atrasos: processamento nodal, enfileiramento, transmissão e propagação. Falando um pouco por cima sobre esses atrasos, processamento nodal e enfileiramento eles estão relacionados com os dispositivos na rede, por exemplo, o roteador. Transmissão está relacionado com a largura de banda na rede e propagação ao enlace físico. Então uma forma fácil e conhecida que a gente tem de verificar o atraso na rede é através da ferramenta Ping. Ela funciona de modo que ela dispara pacotes do cliente ao servidor e ela faz a contagem de tempo de envio e resposta. Então a gente também consegue controlar o tamanho desses pacotes que são enviados, alterando a MTU desses testes. Aqui embaixo aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de como que a gente faz essa medição e mudança do tamanho do pacote. Então eu vou abrir aqui o nosso simulador e eu vou fazer um teste disparando do PC1 até o servidor 1, alterando o tamanho do pacote. Então eu vou fazer o ping. E a gente consegue então fazer o ping, olhar aqui quanto que está saindo, e a gente percebe também que mudou o tamanho do pacote. Então a gente fizemos uma série de medições com tamanhos de pacotes diferentes e a gente registrou tudo. Aqui, por exemplo, está o tamanho dos pacotes e aqui também está o ping, a média de 100 pings que foi feito. A gente observa então que quanto maior o tamanho do pacote, maior a latência. E a gente também fez o tamanho de pacote até 1480, porque a gente não conseguia passar de 1500 devido a uma limitação do TCP. Então, por exemplo, aqui está o gráfico para ficar mais fácil de visualizar. Conforme o tamanho dos pacotes aumenta, o tamanho do ping, o valor do ping aumenta junto. Então esses testes que a gente fez até agora eram testes de ping e que não havia algum tipo de perturbação na rede no sentido de upload ou download. Então a gente vai fazer essa medição de ping enquanto há um download ou um upload na rede, por exemplo. Aqui, para exemplo, a gente vai fazer esse teste enquanto um cliente faz download de um servidor. Então eu vou abrir aqui nosso simulador e a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer download do servidor 2 para o PC2, enquanto isso o PC1 vai fazer ping para o servidor 1. Então eu já vou abrir aqui o PC2 aqui, vou colocar ele aqui como iperf-s para receber o fluxo aqui de dados. Enquanto isso eu vou iniciar o ping do PC1 ao servidor 1. E a gente pode ver que o ping está batendo em volta de 0.2 milissegundos. Agora então eu vou disparar o fluxo do servidor 2 ao PC2. Aí perf-c, vou colocar o endereço agora do PC2. E a gente pode ver então que houve um aumento, por exemplo, de 0.1 para 10, para 22, um aumento muito brusco de ping.
Então, o que a gente conseguiu fazer aqui para o download, a gente fez o mesmo processo para o upload. E a gente também registrou. Aqui está o registro do teste que a gente já fez anteriormente. No caso, a gente fez aqui a média aqui de 100 pings. E a gente pode ver que quando há fluxo de download, o ping tem um aumento muito mais brusco do que, por exemplo, quando há um upload, que é 0.36, entendeu? Enquanto o ping sem fluxo nenhum é 0.209 a média. Então a gente observa que quando há um download, o ping aumenta muito bruscamente em relação ao ping sem nenhum fluxo na rede. Então o ping pode ter um valor muito alterado em função do fluxo da rede. Bom, enquanto a nossa ferramenta ping a gente conseguia medir a latência cliente-servidor ponta a ponta, a gente tem uma outra ferramenta chamada TracePath, que ela é responsável para a gente conseguir fazer a medição de latência em cada ponto da rede por onde o pacote passa. Então eu vou abrir o emulador aqui e a gente então vai fazer uma medição aqui do TracePath do PC1 ao servidor 1, ou seja, ele vai então medir a latência entre o roteador 1, entre o nosso provedor A, aqui ó, o ISP nível 1, provedor B, roteador, até chegar ao nosso servidor final serve 1. Então eu vou abrir aqui e vou fazer o teste. E saiu o resultado. Então aqui é cada ponto do caminho que o pacote percorreu. Aqui está o resultado que a gente já fez um teste antes. E a gente pode ver aqui que onde tem um certo aumento um pouco maior de ping é a partir do roteador até o provedor ISPA, que é onde tem o nosso gargalo configurado. Assim como a gente fez um teste de ping, a gente fez o teste enquanto havia algum tipo de perturbação na rede, no sentido de download ou upload, a gente também pode fazer o teste do TracePath enquanto há algum tipo de perturbação nesse sentido. Agora a gente vai demonstrar esse teste do TracePath enquanto tem um cliente fazendo o download de um servidor. Então eu estou aqui com o meu emulador aberto e a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai fazer um download aqui do servidor 2 para o PC2, enquanto isso a gente vai fazer um teste de TracePath do PC1 ao servidor 1. Então eu vou startar aqui o PC2 aqui como iperf-s, que vai receber o fluxo da rede. Eu vou abrir aqui o servidor 2 e vou deixar preparado o disparo iperf-c. E eu também vou deixar preparado o teste do TracePath. TracePath 10.0.10. Então eu vou iniciar os dois um após o outro. Eu vou iniciar então o disparo do fluxo do servidor 2 até o PC2, o download, e depois eu vou fazer o teste de TracePath. Aqui então a gente conseguiu fazer essa medição. A gente já fez a medição anteriormente, então vamos para o slide. A gente pode ver aqui que há um aumento brusco entre o roteador 1 e o ISPA aqui, de 0.5 para 94. Esse aumento brusco ocorreu justamente onde foi configurado o gargalo. Ou seja, enquanto há um
um fluxo de rede, o ping ele aumenta justamente no gargalo. Aqui nesse caso era para fluxo de rede de download, mas a gente também fez para upload e a gente observou a mesma coisa, talvez com uma observação que o aumento brusco foi um pouco menor, podemos dizer assim, mas ainda assim foi um aumento brusco a partir do roteador 1 até o provedor de acesso à internet. Bom, agora a gente vai para o nosso último tópico, porém não menos importante, perdas na rede. A gente aqui no emulador Core, a gente conseguia definir atrasos em cima dos enlaces, mas a gente também consegue definir as taxas de perdas de pacote, que a gente vai precisar fazer essas configurações para os próximos testes que a gente vai utilizar. Então a gente também consegue, por exemplo, fazer testes com transmissões UDPs utilizando a ferramenta que a gente já utilizava, a iPerf, porém a gente vai estar utilizando a cláusula "-u", que vai habilitar a transmissão UDP. Ou seja, eu vou demonstrar como é que a gente vai fazer esse teste. A gente está aqui com o emulador, eu vou configurar aqui uma taxa aqui de perca, por exemplo, de 10%. Pode ver que apareceu aqui. Então vou iniciar aqui o servidor 1 aqui, iPerf-s de servidor, e vou habilitar aqui o "-u". Então vou abrir o nosso PC1 que vai fazer o teste, iPerf-c 10 0.510, e vou também colocar o "-u". Ou seja, a gente viu aqui que bateu 9,2%, que era mais ou menos o que a gente definiu como 10% de taxa de perca. Aqui, por exemplo, tem alguns testes que a gente já fez anteriormente, 3 testes, e deu mais ou menos o mesmo resultado. A gente configurou em 10% também, e saiu 9,9 o primeiro teste, 11 o segundo e 9,7 o terceiro. Porém, em conexões mais limitadas, essas transmissões UDPs elas podem ter uma taxa de perca, mesmo se a gente não definir nenhuma taxa de perca. Eu vou demonstrar como é que isso acontece. Eu vou abrir aqui a nossa conexão aqui, vou tirar a taxa de perca. Porém, aqui eu vou para uma conexão mais limitada, porém não tem nenhuma taxa de perda. Então, vou habilitar de novo o nosso servidor. E agora eu vou disparar o fluxo. Agora eu vou esperar a resposta no servidor. A gente consegue observar que teve uma taxa de perca de 76%. Ou seja, mesmo não definido, a gente colocou 0%, ainda teve. Isso acontece porque em conexões mais limitadas, a transmissão UDP, por exemplo, prioriza a constância de pacotes e abre mão, por exemplo, para ter mais percas de pacote. Isso em alguns serviços acaba sendo mais útil, por exemplo, transmissão VoIP, em que a gente quer ter uma chamada em tempo real, mesmo que perca a qualidade, no caso em relação a perder pacotes.
Bom, essa foi nossa apresentação aqui do trabalho. Ah, Quanto ao nosso trabalho, o Matheus ele ficou responsável pela elaboração de todos os testes que a gente desenvolveu. Eu fiquei responsável na parte de elaborar a topologia e a apresentação. Ah, Quanto a esse trabalho, a gente avalia como de grande aprendizado ah, e grande trabalho também, podemos dizer assim. A gente teve alguns probleminhas, por exemplo, no teste de transmissão UDP. A gente de início fez e a gente fez queria que não que houvesse algum tipo de perca, mesmo a gente não configurando essa perca. Porém, estava dando zero. E daí depois a gente estudou, foi ver que a conexão que a gente tinha feito tinha que ser mais limitada. Que daí quando a conexão acabava sendo mais limitada, aí acabava havendo uma perca de pacotes. Mas esses problemas que a gente conseguiu passar por cima ajudou a gente a aprender ainda mais esse trabalho. Então é isso, muito obrigado.